Como você pode começar uma carteira com R$ 2.000 para que você consiga conquistar sua independência financeira com investimentos globais em moeda forte, preparando uma aposentadoria segura e lucrativa que seja pelo menos 3 vezes maior do que a que você teria investindo nos ativos brasileiros, ou seja, fundos imobiliários, ações de dividendo e até mesmo na renda fixa brasileira. Se você quer aprender a montar uma carteira com ETFs, onde você vai ter um efeito bola de neve duplo, então fica aqui até o final desse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Nilson Dias, sou fundador aqui do projeto Família Investidora e aqui nesse canal a gente te ajuda a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior, utilizando investimentos globais através dos ETFs. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como que você pode montar uma carteira com R$ 2.000 para que você consiga ter rendimentos aí na casa de 14 até 20% ao ano, deixando para trás muitos fundos imobiliários, ações de dividendos e outros investimentos arriscados e alocados no Brasil, tendo ainda a grande vantagem de quando você investe no exterior, você está diluindo muito mais o seu risco. Se acontecer alguma hiperinflação no Brasil, se acontecer qualquer situação econômica que seja muito desafiadora para o Brasil, os seus investimentos estão diluídos em vários países com economias mais fortes que o Brasil, como por exemplo Estados Unidos, Japão, China, a própria Índia, que tem um PIB maior do que o nosso, França, Inglaterra, Alemanha e diversos outros países onde facilmente você consegue acessar utilizando alguns ETFs. Primeiro vamos começar falando sobre as vantagens de você investir com ETFs e não com os fundos imobiliários e as ações de dividendos, como você deve ouvir na maior parte dos canais aqui do YouTube, pessoas te recomendando que você comece a sua jornada nos investimentos diversificando na Bolsa Brasileira, comprando ali 10, 15 ações brasileiras ou comprando fundos imobiliários. Quero te dizer que quem te indica isso está redondamente enganado. Só para mostrar para vocês aqui, pessoal, eu acabei de plotar um gráfico aqui, onde na linha roxa nós temos o índice americano em reais, tá? E esse gráfico aqui, ele é um gráfico de total return, ou seja, os dividendos estão sendo reinvestidos. A linha logo abaixo, nesse verde esquisito aqui, é o HGLG11, que é, na minha opinião, um dos melhores fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil, né? Poderia ter colocado outro, mas é um que eu gosto de acompanhar. Nesse gráfico também nós temos o Total Return, ou seja, o valor do fundo imobiliário se apreciando, ou seja, sua cota se apreciando, saindo de R$100 para R$160, por exemplo, juntamente com o valor dos seus proventos sendo reinvestidos. E a gente vê que quem investiu no HGLG11 já ficou na metade do caminho, ou seja, se você tivesse aportado aqui ao longo de 10 anos, hoje você teria o dobro do valor aportando no ETF americano. Não preciso dizer que quem ficou aportando no índice brasileiro foi uma tragédia, né? Mal corrigiu a inflação no período. E quando a gente olha para o IFIX, eu teria que aproximar um pouquinho mais esse gráfico, porque a gente só tem o IFIX, o ETF de IFIX a partir de 2021, então não dá para a gente traçar uma comparação justa aqui com o índice de fundos imobiliários, tá? Mas aqui de cara já mostra para você, quando você investe em um único fundo imobiliário ou em 90 empresas brasileiras, na verdade, quando você dilui o seu risco investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, empresas essas que têm a sua renda global, ou seja, elas não dependem apenas dos Estados Unidos para viver, são empresas que vendem na China, no Brasil, na Europa, no mundo inteiro, né? Você estaria muito melhor do que investindo aqui. Dito isso, vamos então entender como que a gente pode montar uma carteira com R$2.000. Nós vamos então montar a nossa carteira utilizando uma ferramenta que também vai nos dar o quanto seria rentável essa carteira ao longo dos anos, tá? Então vou colocar aqui os nossos R$2.000, no câmbio de hoje. Vamos sempre trabalhar com dólar a R$5 aqui, que é mais ou menos o preço justo dele. Nós teríamos $400, tá? Então, um aporte inicial de $400. Vamos colocar aqui 20 anos de simulação aqui na nossa fase de acumulação, né? Ideal de uma carteira são pelo menos 30 anos, ou seja, quem está começando ali aos 20 anos de idade poderia se aposentar aos 50 anos
ficou uma carteira muito gorda, mas a realidade é que os nossos alunos e a maioria das pessoas que chegam no nosso canal já tem mais de 35 anos de idade. Então são pessoas que vão conseguir fazer uma carteira aí com 20 anos ou menos, tá? Então vamos utilizar essa janela de tempo aqui na nossa simulação. Vou colocar um fluxo de caixa mensal de $100 por mês, tá? Que seriam ali colocados ao longo desses 20 anos. E isso vai ser colocado mensalmente. Então aqui, pessoal, você consegue procurar ativos, tá? E montar o percentual do seu portfólio. Inclusive a gente pode comparar carteira 1, carteira 2 e carteira 3. A primeira carteira, eu vou colocar aqui então o ETF VT como base da nossa carteira. Por que como base, Nilson? A gente não sabe o dia de amanhã. Pode haver um declínio forte dos Estados Unidos e uma ascensão da China, embora eu não acredite que isso vá acontecer nos próximos 30 anos. Pode haver um declínio forte aqui no Brasil da nossa economia, então a gente não sabe quais serão os países mais fortes economicamente nos próximos 20 anos, a gente não sabe quais as moedas serão melhores. Será que a impressão desenfreada do dólar vai acabar com a moeda? Eu acho que não, ela continua muito forte, mais forte do que antes. Então, como a gente não sabe qual vai ser a economia predominante, a gente vai colocar 60% do nosso portfólio, da nossa carteira, com uma base neutra, tá? O ETF VT, no câmbio de hoje, ele está custando aqui mais ou menos $100, tá? Ou seja, dos nossos $400 que a gente tem para aplicar, $100 a gente colocaria, na verdade, 60%, né? A gente teria que comprar $240 do ETF VT. Você pode fazer isso de forma a mudar aqui para o mercado valor, e aí você vai digitar o valor financeiro que você quer. Lembrando que na Avenue você tem 3 corretagens grátis, é que eu já excedi as minhas 3 corretagens grátis desse mês, então vou ser cobrado aqui R$2,50. Com isso você compraria fracionado aqui 2,35 do ETF VT. Se você é como eu, tem toque e não gosta muito de ter coisa fracionada na carteira, você pode botar mercado quantidade aqui, comprar 2 cotas do ETF VT, né? Vão ter faltado ali $40 que você pode compensar no mês seguinte, ou seja, daqui 2, 3 meses, quando você for comprar o ETF VT de novo, talvez você vai comprar 3 unidades para compensar esse que você não comprou. A gente poderia aqui comprar 2 cotas do ETF VT. Os outros 40% da nossa carteira nós podemos preencher com ETFs de fatores. O que são fatores, Nilson? Fatores são como filtros para você poder selecionar as ações que vão entrar dentro ali daquele ETF, tá? Então, por exemplo, o ETF VT, ele tem todas as empresas de capital aberto do mundo, são mais de 45 países e mais de 9 mil empresas. Um ETF de fator, ele pode ter 400, 600, 800 empresas e elas são filtradas, ou seja, para elas entrarem dentro daquele ETF ali, elas têm que atender certos tipos de critério. Por exemplo, elas têm que estar sendo negociadas abaixo do seu preço justo, famosas empresas que estão baratas, né? O pessoal fala muito aqui, uma empresa que está barata, a bolsa está barata. Então, nós temos ETFs que fazem essa seleção automática, de você já comprar empresas que estão baratas no mundo inteiro, por exemplo. Então, quando você está numa fase de acumulação, ou seja, na primeira fase, os primeiros anos do seu investimento, você quer um núcleo passivo, que vai estar te rendendo na média ali praticamente 15% ao ano. Não quer dizer que todos os anos o ETF VT vai te entregar 15% de rentabilidade em reais, tá? A sua média histórica em reais é essa, 14,9%, praticamente 15%. A gente refazendo a conta nessa cotação atual já está dando aí mais ou menos 15% ao ano. Significa que num ano ele pode subir 30%, no outro ele pode cair 15%, no outro ele pode cair 25%, só que na média, quando você observa períodos de 10 anos, você vai ver que o seu ganho foi de 15% ao ano, já com juros compostos. Então, esse ETF ele vai manter essa base de 15%. Os outros 40%, a gente vai colocar outros ETFs buscando uma rentabilidade de 20%. São ETFs mais agressivos, que podem trazer uma volatilidade maior para a nossa carteira. Inclusive, a nossa carteira pode ficar alguns anos negativos por conta desses ETFs que vão estar ali nos 40%, mas tudo isso é saudável e normal para uma carteira com foco em 10, 15, 20 anos, tá? É a única forma de você conseguir um crescimento além do ETF VT, é você colocando ETFs de fatores dentro da sua carteira, principalmente o fator valor
que comprovadamente é um dos poucos que de fato vai trazer ali para você uma rentabilidade acima do ETF VT. Então nós podemos trazer mais 2 ETFs aqui para dentro da nossa carteira. O primeiro deles é o VTV, que é um ETF de valor de large caps. Basicamente ele vai seguir um índice com 340 empresas dos Estados Unidos com o fator valor aplicado. A gente poderia colocar aqui 20% nele. E a gente tem aqui o VBR, que é um ETF também de valor, só que de pequenas empresas. Além do fator valor, a gente também colocou como filtro o tamanho das empresas, ou seja, apenas empresas de pequena capitalização, mais 20%. E aí o nosso portfólio aqui estaria completo. Se a gente olhar aqui o gráfico histórico, a gente pode observar que esses ETFs de fato renderam mais do que a base neutra, que é o ETF VT. Ah, Nilson, mas então não seria melhor colocar apenas o VTV, por exemplo, investir 100% nele? Isso seria uma aposta apenas nos Estados Unidos e nas large caps dos Estados Unidos com o fator valor. Já seria bem melhor você investir só no VTV do que investir, por exemplo, numa carteira de dividendos brasileiros ou fundos imobiliários, mas abafa o caso aí. Então, para manter ali os princípios do John Bogle, que é o nosso, digamos assim, a inspiração aqui do nosso canal, a gente mantém essa base neutra aqui com 60% em todas as empresas, todas as economias do mundo, e aqui eu estou mostrando para você um portfólio que você conseguiria montar com R$2.000. Então vamos voltar lá na Avenue. A gente vai procurar aqui o VTV, vamos ver quanto que está custando o VTV hoje. O VTV ele está custando $148, lembrando que dos nossos $400, né, a gente usou 200 ali para fazer o VT, né? Não colocamos exatamente 60%, colocamos 50%, sobra para a gente mais $200, então seria $100 no VTV e $100 no VBR. Já caiu por terra a minha história de não comprar fracionário, vamos fazer fracionário mesmo, porque senão eu não vou conseguir te mostrar uma carteira com os R$2.000. Então você colocaria $100 aqui e vai te dar 0,67 cota do VTV. E se a gente pegar aqui o VBR, que tem também o valor de $178 cada cota, a gente vai vir aqui no mercado valor, vai colocar mais 100 e aí você teria 0,55% de uma cota, né, dentro de pequenas empresas com o fator valor aplicado. Vamos ver como que essa carteira performaria em 20 anos? Então vou analisar os portfólios. Aqui ela desenhou a carteira, 60% em VT, 20% valor large caps, valor small caps. A gente teria no pior ano um drawdown de menos 13%, no melhor ano 29%, lembrando que isso aqui tudo está em dólar, tá gente? A gente ainda tem a valorização do real, que essa ferramenta aqui ela não mostra. Então a gente terminaria aqui a nossa simulação com aproximadamente $44 mil, né? Se a gente tivesse investido R$2.000, né? Óbvio, gente, estou trazendo R$2.000 em valor de hoje, né? Não em de 2008, quando a gente está começando aqui a nossa simulação, que ele encurtou também. Porque algum desses ETFs aqui, apesar de eu ter colocado que eu quero ver desde 2003, provavelmente esses ETFs são apenas de 2008, de 2009 para frente. Então a ferramenta não conseguiu plotar o gráfico no tempo todo que eu desejava, né? Que era analisar um período de 20 anos. Isso aqui só para mostrar o desenvolvimento do portfólio, não quer dizer que teria esse rendimento daqui para frente, né? Já que resultados passados não são garantia de resultados futuros. Mas só para você ter uma ideia do que $100 por mês pode fazer aí ao longo de alguns anos, né? Aqui a gente tem analisando 14 anos e um resultado bem interessante, você acumulando aí mais de R$200 mil, trazendo aí para dinheiros de hoje. Pessoal, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, apesar dos ETFs eles serem muito mais fáceis e seguros de você trabalhar do que quando você decide escolher ações, escolher fundos imobiliários e montar uma carteira para no final perder para um ETF, não quer dizer que você deva sair de forma desinvestada comprando ETFs por aí apenas baseado em dicas de YouTube. Para isso nós temos o nosso curso da Família Investidora e também o nosso e-book gratuito, que você pode encontrar os dois links aqui abaixo na descrição desse vídeo. Essa aqui não é a carteira que a gente usa na Família Investidora. Na Família Investidora nós utilizamos uma carteira muito mais ajustada, com ETFs mais modernos e mais eficientes,
para que você consiga ter uma rentabilidade maior do que carteiras genéricas. Então, se esse vídeo contribuiu para você até o momento, lembra de deixar o teu joinha aqui, assinar o canal e deixar o seu comentário aqui. Eu tento responder todas as dúvidas aqui do canal. Um abraço, até o próximo vídeo.